Aproxime-se da felicidade. Eu acho que nós podemos concordar que uma das sensações mais frustrantes que existem é a de perdermos tempo com algo que nos chateia. Sabe aquele tipo de situação que ecoa na nossa cabeça e não nos deixa em paz? E aí nós passamos horas e mais horas pensando naquilo, paralisados sem saber o que fazer para sairmos desse sufoco. Até que uma hora esses pensamentos cessam na nossa mente. E a única coisa que fica é aquele arrependimento por termos dado o nosso precioso tempo a algo que não valia a pena. O mesmo acontece quando temos que nos esforçar e demonstrar empenho em algo que nós não temos o menor interesse. Ou mais, em algo que nós não somos bons. Existem coisas que nós simplesmente não conseguimos fazer, e ponto final. E mesmo que estudemos anos sobre isso, ainda assim o estudo não criará em nós o principal, que é o gosto em desempenhar determinada tarefa. E é sobre isso que iremos conversar hoje. E juntos vamos tentar trazer luz para isso que está no escuro dentro de nós. Eu sou Edivaldo Oliveira e eu imagino que você já conheça o meu outro canal, o Minuto com Deus, onde todos os dias eu posto mensagens de fé para te conduzirem a uma reflexão espiritual. Mas o ser humano é feito de corpo, alma e mente. E eu não tenho repertório e nem conhecimento para poder te ajudar com as questões de saúde do seu corpo. Por mais que de vez em quando eu solte algumas dicas sobre cuidados com o corpo aqui nesse canal. Porém, através de reflexões diárias, eu tenho tentado te ajudar com as questões que se passam na sua cabeça. Então, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e tire todos os dias um momento para cuidar da sua mente e alimentá-la com algo novo, algo bom e saudável. As pessoas insistem em discutir a respeito do papel da mulher na sociedade. E muitas coisas absurdas já foram ditas a respeito disso. Porém, hoje em dia todos podemos concordar que a mulher deve ser livre para escolher o que quer fazer e aonde quer estar. Se ela quer ser uma mulher de negócios, trabalhar fora e ter esta vida, ela pode. Se ela quer ficar em casa, cuidar da casa e dos filhos, ela pode também. Enfim, eu creio que quanto a isso não existe mais discussão, ou pelo menos não deveria existir. Mas outra discussão também existe a respeito desses dois estilos de vida que as mulheres seguem na nossa sociedade, que é a seguinte: qual das duas se sente mais realizada? Pense por um momento. Quem você acha que se sente mais feliz, mais completa e com mais propósito na vida? Eu vou te dizer a resposta, e talvez ela possa te chocar. As duas situações podem fazer com que a mulher ou as mulheres se sintam completamente realizadas e felizes, na mesma proporção. Pois isso não depende de nada externo, mas sim de algo que se encontra dentro delas, que é a sensação de competência. Se a mulher que trabalha fora e a mulher que escolheu ser dona de casa se sentirem competentes em suas determinadas funções, ambas se sentirão frequentemente felizes. Uma pesquisa foi feita dentro de uma universidade americana e constatou que os alunos se dedicavam muito mais às matérias das quais eles tiveram a opção de escolher. Muito mais do que nas matérias em que eles eram obrigados a fazer. Você percebe? Nós só conseguimos nos sentir realizados quando fazemos aquilo que sabemos de fato que somos bons fazendo. É claro que ao longo da nossa vida temos que desempenhar diversas tarefas, passamos por vários empregos, temos que comparecer em vários lugares e todas essas coisas das quais nós não gostamos,
e muitas vezes não nos sentimos confortáveis enquanto fazemos. Porém, existem coisas nas quais nós definitivamente não somos bons e que podem ser evitadas por nós. Eu sempre me lembro do relato que eu ouvi em um vídeo onde uma mulher contou que as suas 2 filhas estavam desenhando a família. Até que, quando elas concluíram o desenho, a filha mais velha olhou para o papel da mais nova e disse: "Nossa, o seu desenho ficou ruim. Você não desenha bem." E a mais nova, da forma mais natural e satisfeita possível, respondeu: "E daí? Eu sou boa em outras coisas." Você é bom em quê? Eu sei que tem muitas coisas das quais nós não conseguimos nem falar sobre. E se ouvirmos 2 pessoas conversando sobre alguns temas, vamos sentir como se estivéssemos ouvindo uma outra língua. Mas e aquelas coisas que nós sabemos bem? E aqueles assuntos que nos interessam muito? Aquelas habilidades que nós temos de sobra? Precisamos identificar isso em nós e precisamos urgentemente potencializar essas coisas e tentar praticar isso sempre que for possível. O problema da maioria das pessoas hoje em dia é a internet, pois ela nos faz acreditar que, se fazemos algo que gostamos e fazemos bem, isso precisa ser postado. Porém, alguns de nós não são tão bons em postar coisas, pelo menos não tão bons quanto gostaríamos. Tem pessoas que postam uma foto da qual elas gostaram, mas aí logo depois que elas postam, elas começam a ver as fotos das outras pessoas, começam a reparar a maneira quase profissional que os outros parecem tirar as fotos, e logo decidem apagar a foto que elas haviam postado. Nem tudo que você faz precisa ser compartilhado, principalmente se o ato de postar vai fazer com que aquilo que você ama se torne um peso, se torne alvo de comparações e críticas. Eu vou dar um exemplo bem próximo a mim. Esse texto que eu estou narrando aqui, ele é escrito pelo Gabriel Oliveira. Quanta dificuldade você acha que ele tem para escrever uma reflexão como essa? E mais, qual o nível de dificuldade você acha que eu tenho para narrar essa reflexão, depois que o Gabriel a escreveu? Segundo as palavras do próprio Gabriel, tem dias que as palavras, as expressões, os parágrafos parecem sair dele como a água sai de uma cachoeira, de forma natural, de forma simples e orgânica. Mas tem alguns dias em que é preciso fazer um esforço mental bem maior. Ele precisa se inspirar mais, pesquisar mais e se dedicar mais para que esse texto seja produzido. Porém, o importante é que ele ama escrever essas reflexões. Eu amo narrar essas reflexões, interpretá-las de uma forma cativante para que você seja edificado. E nós dois juntos amamos refletir sobre cada um desses temas e amamos o fato de poder compartilhar tudo isso de maneira criativa e acessível através da internet. Acaba que aquilo que poderia facilmente se tornar uma obrigação, tendo em vista que são necessárias reflexões inéditas todos os dias, se torna um prazer, se torna algo até divertido. Você é bom em algo, ou talvez até seja bom em muitas coisas. Então procure se aproximar dessas coisas, tente as potencializar ao máximo e, se possível, tente se afastar daquilo em que você não se sente competente, daquilo que faz com que você se sinta incompleto e infeliz. É claro, eu estou dizendo somente nos casos em que é possível o seu afastamento dessas coisas. Porém, enquanto você não consegue se distanciar de algumas coisas que te causam frustração, potencialize as que você ama, as que te lembram que você é bom em algo. Mas lembre-se,
você não precisa postar se não quiser. E se não se sentir à vontade com isso. E inclusive, isso pode te ajudar a viver mais. E se desprender da ideia de que, se não for postado, se não for visto pelos outros e curtido, não foi vivido. Pois se nós formos parar para pensar, a maioria dos momentos mais incríveis da nossa vida não tem nenhuma foto sequer. Mas isso não os torna menos especiais. É claro que não. Da mesma forma, é aquilo que você faz. São os seus passatempos e aquilo em que você é bom, aquilo que faz você se sentir competente. Se aproxime dessas coisas e, na mesma proporção, se afaste das coisas que te causam frustração, decepção, que te fazem se sentir inferior, sempre que for possível. Você não está sozinho. Existe um fenômeno que acontece nos dias de hoje, porque estamos todos conectados o tempo inteiro e com apenas alguns cliques você consegue falar com vários amigos e consegue discutir ideias com um grupo de pessoas. Enfim, você consegue estar em contato com pessoas do mundo inteiro de uma forma muito rápida. Mas a parte mais estranha disso tudo é que quanto mais conectados nós parecemos estar, mais sozinhos nós parecemos nos sentir. E é uma solidão tão devastadora que nos paralisa em todas as áreas da nossa vida. A solidão é um sentimento muito forte. É uma sensação de desconexão com o meio que nos cerca. Tanto que é muito comum que aquela pessoa que você conhece, que é a mais feliz, a mais cheia de amigos e que está em vários eventos sociais, é muito normal que ela também se sinta sozinha. Mesmo que ela esteja vivendo todos esses momentos com as pessoas que ela ama. Só que o mais curioso é que as outras pessoas que a cercam provavelmente se sentem solitárias também. E talvez até mais, porque pensam, eu gostaria de ser tão feliz quanto essa tal pessoa. Ela se expressa tão bem, ela está sempre tão à vontade. Então, o que nós podemos perceber logo de cara é que solidão é algo que todos nós compartilhamos, mas que cada um vive de uma forma única. E cada um vive isso pensando que está só nesse sentimento. É importante nos lembrarmos que não estamos sozinhos, mas que está tudo bem nos sentirmos sozinhos às vezes. É uma linha tênue, pois precisamos desses momentos de solidão, onde nos retiramos por um tempo, talvez para assistirmos àquele filme que sempre nos faz refletir sobre a vida, ou seja para ouvirmos aquelas músicas que nos lembram de uma época boa, onde as coisas eram mais simples, ou até mesmo para anotarmos em um caderno todos os sentimentos que temos dentro de nós, mesmo sem saber muito bem como expressá-los. O importante é todos reconhecerem que essa solidão é compartilhada por todos. E muitas vezes ela é necessária, pois quando passamos por uma sucessão de eventos sociais, onde toda a nossa simpatia e as nossas melhores conversas são exigidas, podemos nos sentir muito sobrecarregados. E isso é bem comum também. Portanto, é esperado que precisamos de um tempo a sós, um tempo para nós mesmos. Mas se eu e você ficarmos apenas vivendo esses momentos de introspecção, acabamos entrando numa sensação de que estamos sozinhos no mundo. E isso é uma das várias mentiras que o nosso cérebro nos conta, como uma forma de autossabotagem.
Lembre-se disso sempre que for necessário. Eu posso estar sozinho nesse momento, mas eu não sou uma pessoa sozinha na vida. Eu não sou sozinho nessa vida. Eu não estou sozinho na vida. Tem pessoas ao meu lado que me amam, que me compreendem, que se importam comigo e que gostam da minha companhia. Veja o quão sortudos nós somos, pois não conseguimos contar nos dedos o número de pessoas que amamos, porque amamos tantas pessoas que muitas vezes até nem conseguimos passar tempo suficiente com elas. Pois sejamos honestos, podemos passar 10 horas seguidas com as pessoas que mais gostamos, mas nunca será o suficiente. Sempre iremos querer mais e mais. E da mesma forma, podemos passar horas sozinhos, fazendo tudo aquilo que mais gostamos, mas também nunca será o suficiente. Então, o que podemos fazer para nos sentirmos satisfeitos e felizes? Aproveitar cada momento, sejam os momentos a sós ou os momentos em que estamos rodeados de pessoas. Em cada um desses momentos, devemos respirar fundo, observar tudo o que nos cerca, sentir cada cheiro, escutar cada som e permitir que a nossa mente esteja aberta para conseguirmos nos focar no momento presente e gravar uma memória positiva, pois nós sabemos o quão difícil é para nós focarmos no aqui e no agora. Outra forma de não sentir a solidão como algo pesado é a boa e velha vulnerabilidade. Palavra que para alguns é uma bênção e para outros uma maldição. Ser uma pessoa vulnerável para muitos significa ser fraco, ser exposto e ser alguém suscetível a tudo. Mas na realidade, ser vulnerável é apenas mostrar para os outros e para você mesmo que você não é um herói e que você, assim como todas as outras pessoas, tem os seus altos e baixos. Ser vulnerável vai te conectar com as pessoas de uma forma que você nem imagina e fará com que você e os outros que estão à sua volta se sintam menos sozinhos e mais compreendidos. Ser vulnerável significa dizer: não, eu não posso ir hoje, estou sobrecarregado. Significa dizer: preciso ficar sozinho. Ou então, hoje eu vou, somente porque é o seu aniversário, mas a minha bateria social está bem baixa, então eu vou ficar mais tranquilo, vou ficar mais na minha. Ser vulnerável é ser real e ser fiel a quem você é verdadeiramente e ao que você de fato está sentindo no momento. Isso te fará se sentir mais livre e mais conectado consigo mesmo e com as pessoas à sua volta. Bom, eu espero que você consiga colocar as coisas que aprendemos aqui hoje em prática no seu dia a dia e não tenha pressa. Se for preciso, volte nesse vídeo, assista-o quantas vezes forem necessárias, anote aquilo que mais te chamou a atenção, para que você não esqueça. Enfim, que essa reflexão de hoje possa acrescentar muito em sua vida e possa te tornar alguém melhor. O problema de ser teimoso. Que a vida é feita de momentos bons e momentos ruins, todos nós já sabemos. Mas o que muitos de nós não nos lembramos é que a vida também é feita de momentos confortáveis e desconfortáveis. A teimosia é uma característica que muitas pessoas têm e simplesmente a aceitam como parte de suas respectivas personalidades. Só que ser teimoso atrapalha muito as pessoas, em todas as áreas da vida delas. Por um simples motivo: quanto mais uma pessoa é teimosa,
menos adaptável às situações da vida essa pessoa será. Ou seja, ela vive com uma constante sensação de desconforto e incômodo. Tem pessoas que não conseguem ceder em nenhum aspecto e por isso elas estão sempre descontentes com tudo e com todos e não conseguem aproveitar os momentos se eles não acontecerem exatamente do jeito que elas querem. E eu pergunto a você, é possível ser feliz sendo tão teimoso assim? A resposta claramente é não. Sabe aquela frase que diz: entre ter paz e estar certo, escolha ter paz? Essa frase só existe porque quem quer ter certeza de tudo, quem quer ter razão em todos os momentos, não consegue viver em paz. Pois para ter certeza e estar certo, o outro precisa estar errado. E quando alguém está errado, essa pessoa sempre demonstra descontentamento e incômodo. Ou seja, quem está certo não consegue ficar em paz porque vê a reação do outro e simplesmente não consegue ter paz. E o problema de ser teimoso é que, ao agir com teimosia, você ficará totalmente dependente de que as situações deem certo e saiam de acordo com as suas expectativas. E isso simplesmente não vai acontecer, pois a vida é uma caixinha de surpresas e as coisas sempre acontecem do jeito que tem que ser e nem sempre acontecem como a gente quer. Ser maleável não significa não ter opinião ou ser influenciável, mas tem a ver com se adaptar à realidade que te cerca, ao invés de relutar contra ela e viver frustrado. Algumas coisas não saem de acordo com o que queremos, mas quem disse que aquilo que nós desejamos é o melhor para a nossa vida? Às vezes os planos mudam e no primeiro momento isso pode até nos entristecer, mas depois acabamos percebendo que foi melhor ter acontecido do jeito que aconteceu. Se você quer abrir espaço para novas experiências, espaço para um novo tempo em sua vida, você vai precisar reconhecer que nem sempre o que você acha, o que você quer ou o que você tem em mente é melhor do que o restante das coisas. Seja flexível e você verá um mundo de possibilidades se abrir bem diante dos seus olhos. Você poderá viver grandes coisas que você nem sequer sonhou um dia. Esteja disposto a reconhecer os seus próprios erros. Esteja disposto a mudar de planos. E não haja mais como uma pessoa cabeça dura que já acha que sabe de tudo. Estamos aqui para aprender, para melhorar e evoluir. E é isso que torna a vida tão especial e é o que faz ela valer a pena. Não lute contra as mudanças. O sol se põe e se levanta dia após dia. As sementes são regadas e delas começam a nascer plantas. Essas plantas vão crescendo, dão os seus frutos, porém logo se secam as folhas e elas ficam totalmente diferentes do que eram, para depois de um certo tempo recomeçarem todo o ciclo de crescer os frutos novamente. Os rios se enchem, correm e sempre correm na mesma direção, para frente, todos os dias, sem falta. Os bebês nascem sabendo apenas expressar suas necessidades por meio de uma das únicas coisas que eles conseguem fazer com a pouca idade que têm: chorar. 2 anos depois, ou até menos, algumas palavras começam a sair de suas bocas: mamãe, papai, sim, não. E quando você menos percebe, aquele bebê se tornou uma criança que se expressa, que tem sua personalidade e suas próprias vontades. A vida é assim, ela vai acontecendo, os dias vão passando, o tempo vai acabando e as coisas vão mudando.
tudo muda, inclusive você. Faça um pequeno esforço mental e tente se lembrar de como você era há 10 anos atrás. Ao refletirmos sobre nós no passado, sentimos como se estivéssemos vendo uma pessoa totalmente diferente, não é mesmo? Mas não, é você, esse é você. Só que é você mudado. E por mais que você tente lutar contra isso, você vai continuar mudando. Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com a mudança. E isso é super compreensível. Até mesmo porque algumas mudanças são muito impactantes. E parecem aquele momento em que você sai de uma sauna quentinha para entrar debaixo de uma ducha de água muito gelada. Porém, existem algumas mudanças que são mais progressivas. Mudanças que vão causando um efeito que não é perceptível enquanto elas estão acontecendo. O seu temperamento, por exemplo, eu tenho certeza de que se você já foi uma pessoa muito explosiva, que brigava com todos o tempo todo e sempre estava disposto a falar o que se passava em sua mente, independentemente se isso fosse machucar alguém ou não, hoje em dia, após aprender com alguns dos seus muitos erros, eu tenho certeza que você está mais sereno, está agindo com menos impulsividade e consegue manter o seu equilíbrio mesmo diante das situações estressantes pelas quais você passa. E eu também posso presumir que você, que antes aguentava tudo calado, reprimia tudo aquilo que você sentia e nunca falava quando algo o estava incomodando, agora já consegue se expressar mais, consegue dizer não, mesmo que com um certo peso na sua consciência. E veja bem, essas mudanças não aconteceram do dia para a noite, elas foram progressivas, foram acontecendo na sua vida por causa das diversas situações que você experimentou. Porém, tem algumas mudanças que aconteceram conosco ao longo do tempo e que volta e meia nós lutamos contra elas. Por exemplo, existem certos tipos de assunto que já não te interessam mais como antes. Porém, você se vê cercado de pessoas que só falam disso. Então você precisa manter uma pose de interesse, sendo que nem ali você gostaria de estar. E mais, existem alguns círculos de pessoas, ou somente algumas pessoas em específico, com as quais você não se identifica mais. Aquelas pessoas que antes te faziam bem, mas hoje te causam um incômodo, causam até mesmo uma certa ansiedade em você, todas as vezes em que você precisa se encontrar com elas. Ou seja, os seus sentimentos sobre essas pessoas, sobre esses círculos sociais e sobre esses assuntos mudou, pois você mudou. Mas você não quer aceitar esse fato, seja por medo do que vão pensar, seja por uma tentativa de não magoar as pessoas com o seu afastamento, ou até mesmo pelo fato de que, ao se afastar, você tenha medo de não conseguir explicar o motivo de ter se afastado para essas pessoas. Mas eu vou te dar um conselho hoje. Não lute contra as mudanças que estão acontecendo, principalmente aquelas que você já percebeu há tempos. Nós achamos que todo mundo vê o que a gente vê, que todo mundo sente o que nós sentimos. Acreditamos que todos estão olhando para nós o tempo todo, com um caderno na mão, anotando cada um dos nossos erros cometidos, cada uma das vezes em que nós fomos incoerentes com aquilo que falamos e cada uma das vezes em que nós caímos em um erro do passado. Mas a verdade é que as pessoas não estão agindo assim. Todos os seres humanos que você conhece estão pensando exatamente a mesma coisa nesse momento. Estão lutando contra as mesmas mudanças, pelo medo do que os outros vão pensar. E veja bem, você pode estar incluído nesses outros que eu citei. A vida é um rio que corre para frente, e quem tentar se segurar para não seguir o fluxo natural,
Até vai conseguir por um tempo, mas logo o seu braço vai se cansar e você vai perceber que todo esse esforço foi em vão. Algumas mudanças simplesmente acontecem e algumas são necessárias de acontecerem. Aceite isso cada vez mais e você vai conseguir viver de uma maneira mais serena e mais tranquila. Seja real. Autenticidade é uma palavra que vende muito nos dias de hoje, pois todos nós queremos ser autênticos e nos sentir únicos. Mas acontece que, por buscarmos isso a todo custo, acabamos caindo numa cilada e começamos a viver uma vida onde fingimos ser autênticos e únicos, quando na verdade nos sentimos apenas como mais um no meio da multidão e nos sentimos sozinhos e desvalorizados. Quanto vale a sua personalidade? Se você consegue dar um valor, um preço a ela, ou se ao menos cogitou fazer isso quando ouviu essa pergunta, saiba que isso não é um bom sinal. Quando pensamos em ser autênticos e naquilo que em nós revela a nossa personalidade, automaticamente começamos a pensar no nosso estilo de vestir, nas coisas que possuímos que apontam para o nosso gosto musical, o nosso gosto por filmes e séries, ou até mesmo para a nossa fé. Estamos tão acostumados a atrelar a nossa personalidade a objetos e coisas fúteis que nem nos damos conta de que fazemos isso com os outros. Ou vai me dizer que quando você vê uma pessoa toda vestida de preto, com uma camisa, com um crucifixo, por exemplo, você pensa, veja só, uma pessoa indo para a igreja? Não. Logo deduzimos que aquela pessoa gosta do escuro, gosta das trevas. E às vezes concluímos até coisas bem ruins sobre uma pessoa, só por aquilo que estamos vendo. O ditado que diz assim, quem vê cara não vê coração, precisa ser levado mais a sério por alguns de nós, pois de fato acreditamos que dá para concluir o que uma pessoa é com base em coisas muito supérfluas. Mas veja, ao fazer isso com os outros, você acaba fazendo isso consigo mesmo e reduz a sua personalidade a coisas que qualquer um pode adquirir em qualquer lugar. Não é de admirar que muitas vezes você olha para dentro de si e não consegue gostar daquilo que vê, não consegue admirar a si mesmo, porque você acredita que sua personalidade está reduzida a futilidades. Mudando a sua forma de enxergar as pessoas, é bem provável que você mude a maneira com que você olha para si mesmo. Criamos uma régua para medir e julgar as pessoas, sem nos darmos conta que essa mesma régua é usada contra nós o tempo todo, pois nos prendemos a esses conceitos que criamos dentro da nossa cabeça. Solte hoje essa régua, e só de não julgar quem passa por você, você já vai sentir uma pressão a menos em seus ombros, pois automaticamente você vai começar a sentir que também não estão a te julgar o tempo todo. E assim vai se sentir cada vez mais confiante e mais confortável em ser autêntico e permitir que a sua personalidade apareça, ao invés de se reduzir a coisas banais. Você pode ser autêntico, mas somente se deixar que os outros à sua volta sejam autênticos também. A saudade, o perdão e a cura.
Antes de qualquer coisa, eu queria começar dizendo que essa reflexão que eu estou prestes a fazer pode até soar um pouco específica para algumas pessoas, mas eu tenho certeza que se surgiu essa ideia e essa vontade muito grande de refletir sobre isso, é porque com certeza alguém será ajudado através desse vídeo. Essa é a tradução de uma pequena música chamada Mother. A palavra significa mãe e é da cantora Kacey Musgraves. A canção é um pouco mais de 1 minuto e vai estar nos comentários e na descrição dessa reflexão, para quem quiser ouvir. A música diz assim: cheia de empatia, estou sentindo tudo, o peso do mundo nos meus ombros. Espero que minhas lágrimas não te assustem. Elas estão apenas saindo. É a música em mim e todas as cores. Queria que não vivêssemos. Gostaria que não vivêssemos tão longe uma da outra. Eu só estou sentada aqui pensando sobre o tempo que está escorregando e sentindo falta da minha mãe. Mãe. E ela provavelmente está lá, sentada, pensando sobre o tempo que está escorregando e sentindo falta da mãe dela, mãe. Bom, eu confesso que a primeira vez que eu ouvi essa canção, eu senti meus olhos lacrimejarem e a minha voz embargou. Eu acredito que essa cantora conseguiu colocar em poucas palavras um sentimento que todos nós já sentimos, tanto aqueles que já perderam suas mães, quanto aqueles que ainda as têm. E esse tipo de sentimento nem nos invade só por causa das nossas mães. Pode ser por causa dos nossos pais, nossos irmãos, amigos ou por qualquer outra pessoa. A saudade que mais machuca é aquela que vem seguida do arrependimento. Quando nos lembramos de um dia feliz, por exemplo, um dia qualquer, mas que foi marcante na nossa infância, onde nós saímos, fizemos várias coisas e fomos a muitos lugares. Esse tipo de memória nos causa uma sensação boa. E mesmo que possa sim trazer uma certa melancolia, pois parece que saudade e nostalgia sempre vêm carregadas com uma pequena dose de tristeza, ainda assim nos deixam felizes. Mas e a saudade daqueles momentos em que nós gostaríamos que tivesse sido diferente? Saudade de conversas onde nem tudo que estava no nosso coração foi colocado para fora, nem todo o nosso amor e nossa gratidão foram expressados, e nem todo o nosso verdadeiro sentimento veio à tona. E talvez, quem sabe, somos assim por causa da nossa criação, mas a gente se esquece às vezes, né? Nossos pais também tiveram pais, nossos amigos têm outros amigos, nossos familiares têm outros familiares. E assim é a vida. Cada um teve a sua criação e cada um sabe o tamanho da sua saudade, dos seus arrependimentos e da sua dor. A saudade causa em nós uma dor muito profunda e sufoca a nossa garganta com tudo aquilo que nós não conseguimos dizer, principalmente sobre aqueles que já se foram, aqueles que não podemos mais ver e que só podem ser visitados em nossas memórias mais preciosas. Porém, muitas vezes ficamos assim, como a música descreve, sentados, sozinhos, pensando em alguém que sentimos falta, sentindo aquele peso estranho e por algum motivo desconhecido, nós simplesmente não conseguimos entrar em contato com essa pessoa. E não pela falta de acesso a ela, pois hoje com o celular tudo ficou mais fácil, mas sim por uma sensação de que talvez essa não seja a coisa certa a se fazer. Ou com medo de incomodar, ou com receio de que vocês nem tenham sobre o que conversar e a ligação possa se tornar constrangedora. Mas tem algo que eu tenho praticado em minha vida, que é a celebração e a apreciação das pessoas que estão à minha volta. Quem dera se pudéssemos viver fazendo visitas frequentes na casa das pessoas que amamos, com bastante tempo, sem nos preocuparmos
E quem dera as nossas casas sempre estivessem prontas para receber a todos. Tem dias que tem mais vasilhas na pia do que pensamentos na nossa mente, não é mesmo? Mas apesar de tudo isso, de toda essa saudade que cria em você uma culpa, respire fundo nesse momento. Não se culpe pela falta de contato com algumas pessoas, pois talvez você estivesse realmente precisando de um pouco mais de contato consigo mesmo. Porém, depois da saudade, vem o perdão. E esse perdão você pode dar a si mesmo. Se perdoe por ter sido ausente às vezes, se perdoe por ter sido incompreensível e se perdoe por ter se afastado de vez em quando para aliviar a tempestade de pensamentos que te perturbavam. Você é um só. A vida é uma só. E por mais que queiramos fazer tudo e ver todos, não dá. Então, quando estiver presente, faça aquele esforço extra. E esteja mesmo presente. Olhe nos olhos, aproveite os momentos e os guarde para os dias em que essa sensação ruim voltar. Não fique apenas sentado em sua tristeza, sentindo saudade. Vá atrás das pessoas. As convide para tomar um simples café que seja. E mesmo que não haja assuntos, deixe o momento existir. Deixe ele fluir de forma natural. E agora, após perdoar a si mesmo, vem a cura. A nossa alma é bem parecida com o nosso corpo. Precisa de cuidados. Pode se machucar. Alguns machucados são tão fortes que nos deixam cicatrizes. E o mais importante, ela muda com o tempo. Mas com o perdão que você dá a si mesmo, você garante que a sua alma mude para melhor e pode começar a viver uma nova vida a partir disso. Quando tiramos esse peso em excesso dos nossos ombros, percebemos que não éramos os únicos a nos sentirmos assim e que de fato todos vivem cheios de culpa o tempo inteiro. Quem sabe você não pode se tornar o tipo de pessoa que alivia as cargas das outras, que as ajuda a enxergar a vida por outra perspectiva e as faça entender que o perdão que damos a nós mesmos pode ser transformador. Quando não conseguimos seguir em frente. Você já se sentiu preso, encurralado e sem saída? Seja por uma sensação de estar preso em uma situação ou a de se estar preso a uma pessoa. Qualquer uma dessas sensações é extremamente sufocante e desesperadora. Existem momentos em que tudo que nós gostaríamos era apenas respirar fundo e seguir em frente. Mas nós simplesmente não conseguimos muitas vezes, não é mesmo? É como se estivéssemos apenas aguardando o tão esperado sinal verde da vida para que possamos seguir em frente. Mas ele nunca chega. Hoje eu quero conversar com você sobre isso, pois eu sei o quão angustiante é a sensação de estagnação e de aprisionamento. E eu espero que através dessa reflexão você consiga se sentir menos sozinho, menos incompreendido e que você perceba que sempre haverá uma solução, por mais terrível que seja a situação na qual você se encontra agora. Se a vida fosse como uma longa estrada, poderíamos comparar algumas situações que nos prendem e nos imobilizam com engarrafamentos. Você já reparou que na hora em que você mais precisa de agilidade e rapidez, parece que o trânsito simplesmente se congestiona e trava completamente? A mesma coisa acontece com a nossa vida, pois todas as vezes que estamos começando a sentir as coisas se movimentando, as coisas melhorando e evoluindo, vem uma situação repentina e nos imobiliza, nos impede de prosseguir. O que acontece é que estávamos num ritmo, estávamos numa velocidade, e quando algo nos para, é como se tudo esfriasse.
e é como se perdêssemos aquele ritmo, aquela força e aquela garra que estávamos tendo todos os dias. E assim, imóveis, sem forças, ficamos esperando pelo sinal verde, esperando por algo que nos diga: agora sim, siga em frente. Só que a vida não é do jeito que a gente quer, não é mesmo? E algumas situações nós mesmos precisamos resolver e nós mesmos precisamos provocar. E isso inclui também os diversos recomeços que vivemos. Não precisamos esperar que algo provoque uma mudança e um recomeço. Afinal, nós mesmos conseguimos ter atitudes que podem nos ajudar a recomeçar. Veja bem, eu vou citar algumas coisas que podem te ajudar a recomeçar hoje ainda. Apagar definitivamente um determinado contato do seu celular e tirar essa pessoa das suas redes sociais. Claro, não como uma forma de demonstrar ódio e rancor, mas sim como um jeito de provar para si mesmo que você não precisa disso e que prioriza muito mais a sua saúde mental do que um contato que só te causa mal. Talvez assim você também esteja fazendo algo de bom para essa outra pessoa também, pois nós também temos as nossas atitudes tóxicas, não é mesmo? Outra atitude que vai te ajudar a recomeçar e seguir em frente é: pare de se comparar e comece a dar valor às suas conquistas, à sua existência e à sua trajetória. Nós olhamos para o lado e, infelizmente, ao invés de celebrarmos a conquista do outro, nós começamos a procurar na vida deles tudo aquilo que falta na nossa. Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua vivência. E não significa que você deve se contentar com tudo e não buscar por uma mudança, por um crescimento. Porém, você está fazendo isso para superar a si mesmo ou para superar os outros? Aquele que vive a vida a enxergando como uma grande competição sempre será perdedor. Pois a vida não é sobre querer ter mais e mais do que o outro, mas é sobre saber dar valor àquilo que você conquistou e saber aproveitar cada minuto da sua existência e das pessoas que te cercam. Talvez você não tenha conseguido seguir em frente, pois está tentando trilhar um caminho que não é o seu, usando sapatos que não foram feitos para os seus pés. Se inspire, sim, sempre. Busque pessoas que façam despertar o melhor que há em você. Porém, não se esqueça que você também tem o seu valor e que por mais que você talvez nem acredite nisso, alguém se inspira em você. Outra coisa que pode te ajudar a seguir em frente, e eu posso dizer isso com propriedade, pois é algo que eu comecei a praticar nos últimos tempos, e eu afirmo que mudou totalmente a maneira como eu enxergo a vida. Você quer seguir em frente? Pare de reclamar. O problema desse conselho é que toda vez que nós falamos sobre o ato de não reclamar, as pessoas já reviram os olhos e imaginam que estamos falando aquele papo good vibes, aquele papo zen, hippie, que não condiz com a realidade. Mas não é sobre isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando sobre alimento. Você todos os dias se alimenta e dependendo daquilo que você ingere, o seu corpo pode responder de forma positiva ou negativa, certo? Porém, com a nossa mente é um pouco diferente, pois nem só aquilo que entra nela faz a diferença, mas aquilo que sai dela também. O que sai de você alimenta o que está dentro de você e vice-versa. Ou seja, quanto mais você reclamar, mais você procurar enxergar os problemas e defeitos de tudo e todos, o seu cérebro vai deixar em evidência somente os problemas e os defeitos à sua volta. O seu olhar vai ficar viciado na parte ruim de tudo. E acredite, reverter isso dá muito trabalho,
pois é muito mais fácil reclamar. É mais fácil reclamar da louça que está suja em cima da pia, do que pegar a bucha e o sabão e ir lavar essas vasilhas. É mais fácil reclamarmos da falta de disposição que temos do que tirarmos 15 minutos do nosso dia para nos exercitarmos um pouco ou fazermos uma caminhada que seja. É mais fácil reclamarmos que o nosso relacionamento se desgastou com o tempo do que investirmos tempo e nos dedicarmos para resgatar o romance e a tranquilidade no nosso relacionamento. Você percebe? É mais fácil reclamar, mas vai por mim, é muito melhor viver com um olhar de gratidão, pois esse olhar te permite seguir em frente. E ao invés de te fazer encarar os dias como sendo desafios pesados e impossíveis de serem enfrentados, te faz enxergar cada dia como uma dádiva, como uma nova oportunidade de recomeçar. Eu poderia citar mais umas 1000 coisas que podem te ajudar a recomeçar, que podem te ajudar a sair do lugar, a ver aquele tão desejado sinal verde da vida e finalmente seguir em frente. Mas eu acredito que, ao ouvir essa reflexão, você foi se lembrando de tudo aquilo que você sabe que precisa ser feito na sua vida. Aquelas coisas que, quanto mais tempo você adiar, mais estarão te prejudicando. Portanto, se trate com carinho. Dê a você mesmo essa chance e comece hoje mesmo a seguir em frente. O sinal já está verde, pois mesmo que no início seja muito difícil, com o passar do tempo, recomeçar vai se tornar o seu estilo de vida. Existe saída sim. Há um sinal verde bem à sua frente, te convidando para seguir adiante e não desistir. A vida é cheia de coisas complicadas, difíceis e desgastantes, não é mesmo? Por exemplo, só de ouvir as seguintes palavras: preencha o formulário, por gentileza, nós sentimos até um arrepio na espinha, pois odiamos burocracia, filas, demandas, prazos e tudo isso que existe na vida de qualquer ser humano adulto. Claro, a vida é cheia de coisas boas, cheia de momentos que nos trazem alegria e que nos lembram de como é bom estar vivo. Mas tem uns dias que, se fossem medidos em porcentagem, poderíamos dizer que o dia foi 20% bom e 80% ruim. Ou pior, tem uns dias que são difíceis, que poderiam ser descritos como 5% bons e 95% ruins. Mas e se existisse uma maneira de adoçarmos a vida? Mesmo naqueles momentos em que estamos fazendo algo burocrático, algo cansativo ou uma coisa nada divertida. E hoje eu quero conversar sobre isso, sobre algumas pequenas atitudes que podemos tomar no nosso dia a dia, que podem adoçar a nossa vida e tornar aqueles momentos extremamente burocráticos um pouco menos entediantes e angustiantes. Em uma cena de um dos filmes mais famosos de todos os tempos, Mary Poppins, ela ensina às crianças que ela cuidava uma valiosa lição, mas que pode servir para a nossa vida também. Nessa cena que eu estou falando, a governanta Mary Poppins está tentando convencer as crianças a arrumarem o quarto e tenta os convencer chamando essa arrumação de jogo. Só que as crianças logo percebem que tudo não passava de um truque e questionam a ela: nós não vamos jogar um jogo, não é mesmo? Ao que a Mary Poppins responde: bom, depende da forma como você encara isso. Em todo o trabalho que deve ser feito, há um elemento de diversão. Você acha a diversão e pronto. O trabalho é um jogo. Em seguida, ela começa a cantar uma famosa canção, cujo refrão diz o seguinte: uma colher de açúcar ajuda o remédio a descer. A mais pura verdade é que existem tarefas em nossa vida
que são muito chatas. Eu poderia ter usado outro adjetivo. Poderia ter dito que algumas tarefas são pesadas, são conflitantes, ou que algumas tarefas nos causam um cansaço excessivo, um desconforto. Porém, existem coisas que em nosso dia a dia são descritas apenas como sendo muito chatas. Por exemplo, lavar as vasilhas acumuladas é uma tarefa muito chata. Lavar o banheiro, tirar a poeira dos móveis e depois varrer cada cômodo, arrumar a gaveta de roupas, são coisas que a maioria das pessoas considera muito chata. Existem sim muitas tarefas chatas, mas veja bem, pelo menos todas essas que eu mencionei, cada uma delas se torna um pouco menos chata quando são feitas ao som de músicas das quais nós gostamos de ouvir, não é mesmo? Às vezes, dependendo da música que estivermos ouvindo, nós conseguimos terminar essas tarefas em menos tempo do que o comum e acabamos até nos empolgando um pouco também. Acredite, existe um pouco de alegria até mesmo nas piores tarefas, e você pode encontrar um raio de sol até nos momentos mais sombrios. Acho que a maior prova disso é o fato de que, quando nós estamos em um velório, por exemplo, tristes, de luto, lamentando a perda daquela pessoa, ficamos ali passando horas com todos aqueles que amavam e admiravam aquela pessoa em vida. Com certeza, ao ficarmos nos lembrando de tudo que vivemos com aquela pessoa que partiu, nós vamos acabar nos lembrando de algo engraçado. E daí vem aquela risada verdadeira, que mesmo em meio às lágrimas, nos lembram dos bons momentos que tivemos com ela. Você consegue entender? É como a Mary Poppins canta no seu filme: uma colher de açúcar ajuda o remédio a descer. Ou seja, um pouco de alegria, um pouco de imaginação, de leveza, um pouco de açúcar pode tornar qualquer momento um pouco mais leve do que ele realmente é. Eu não estou aqui dizendo para você ignorar a realidade e começar a viver a vida como se tudo fossem flores, como se a vida fosse um musical, como acontece em Mary Poppins. Até porque existe um momento certo para tudo. Tem um momento de ser feliz, momento de lamentar, momentos em que nós precisamos sentir a tristeza e encarar a realidade. Eu estou apenas te lembrando que nem tudo precisa ser tão ruim, nem tudo precisa ser tão pesado, e que você pode sim viver de forma mais leve, relaxar os ombros, destravar o maxilar e respirar fundo, mesmo naqueles momentos mais tensos e complicados do seu dia. Eu espero que você consiga colocar essa colher de açúcar em cada remédio ruim que você tiver que tomar e que a sua existência se torne cada vez mais tranquila, leve e mentalmente saudável. Você já observou uma flor? Toda a sua beleza, suas cores, até mesmo o seu aroma, tudo perfeitamente equilibrado, existindo de maneira perfeita, exatamente como deveria ser. Só que por pouco tempo, pois em um breve instante, essa flor murcha, seca e depois morre. Só que ela não deixou de ser bonita e não deixou de existir, exatamente como eu a descrevi no início, certo? A vida é assim, breve, passageira, e quando menos se espera, ela acaba. E por isso é preciso saber viver. Depois de alguns anos, e depois de ter ouvido muitas conversas, de ter lido alguns livros e de ter visto muitas coisas, eu cheguei a uma conclusão. Nós só conseguimos perceber o que era bom quando aquilo chega ao fim.
Um exemplo muito simples é a fase escolar, que, claro, durante o seu período, nos trouxe raiva, tristeza, sacrifício. Muitas vezes a gente teve que acordar cedo para ir para a escola. Às vezes nós fomos tomados por uma insegurança imensa. Porém, com o passar dos anos, o que fica mais evidente são as boas memórias, são os recreios, são os professores que marcaram a nossa vida, são aqueles livros que lemos quando ainda estávamos aprendendo a ler, não é mesmo? E por causa disso eu cheguei à conclusão de que para vivermos bem, vivermos de forma intensa e plena, precisamos refletir sobre a brevidade da vida. A verdade é que nós perdemos tempo demais com coisas que deveriam ser passageiras. Eu não sei como pode caber tantas mágoas em um só coração e como pode caber tanto rancor em uma só mente. Nós já somos limitados e não vamos viver aqui na terra para sempre. E ainda fazemos mau uso desse pouco tempo que temos aqui? Precisamos aprender a deixar algumas coisas irem embora, pois às vezes agarramos algumas situações com tanta força que elas começam a se fundir com a gente e começam a moldar quem nós somos. Tem pessoas, por exemplo, que se apegam tanto ao dinheiro que se perdem por completo e começam a fazer qualquer coisa para ter mais e mais dinheiro. Outras pessoas já se apegam aos relacionamentos e não conseguem enxergar mais a vida delas longe de alguém que muitas vezes elas conheceram há pouco tempo. Isso também é se perder totalmente. Essas pessoas fazem de tudo para manterem a outra pessoa na vida delas. Encare essa realidade. Todos nós vamos morrer. Todos nós vamos partir um dia. Uma das pouquíssimas certezas que nós temos é a de que nós não ficaremos nessa terra por muito tempo. Todos nós chegaremos naqueles pequenos instantes em que veremos a tal luz e caminharemos em direção a ela. Vamos partir, vamos dar aquele último suspiro, vamos ter o nosso último pensamento e quem sabe talvez vamos dizer nossas últimas palavras. Todos nós teremos aquele momento em que um filme de toda a nossa vida passará na nossa mente. E eu te pergunto, o que você gostaria de ver nesse breve filme da sua vida? Momentos em que você esteve completamente agarrado, enraizado em coisas das quais você já deveria ter se desprendido há muito tempo? Ou você quer olhar para toda a sua trajetória e perceber que você a aproveitou ao máximo, que você tentou de verdade e que você deu o seu melhor? Eu não sei você, mas é isso que eu quero. Para saber aproveitar uma coisa de verdade, nós precisamos da certeza de que esse algo tem um fim. Então hoje eu te lembrei dessa certeza que você até já tinha antes. A vida tem um começo e tem um fim. Então me diga, quando você vai começar a aproveitá-la? E eu não estou dizendo para você sair por aí fazendo todo tipo de atrocidade com as pessoas e com o seu próprio corpo, pois algumas pessoas entendem que aproveitar a vida é fazer tudo o que elas têm vontade o tempo todo. Mas não é isso. Aproveitar a vida é estar presente nos momentos importantes, ao invés de ficarmos desligados, online no nosso celular. Aproveitar a vida é dizer, eu te amo, olhando nos olhos daqueles que amamos, mesmo que a gente seja tímido e tenhamos dificuldade para dizer isso. Aproveitar a vida significa não poupar nenhum elogio a ninguém e sempre ter coisas boas para falar dos outros e com os outros. Acorde todos os dias e encare cada novo amanhecer como uma nova oportunidade para você. Uma oportunidade de crescer,
de acertar hoje naquilo que você errou ontem, ou de parar de insistir naquele erro que você tem carregado por tanto tempo. Todo dia é uma nova oportunidade para você se desapegar desse peso que você carrega nos seus ombros. Peso esse que às vezes nem é só seu, mas é a junção de vários pesos daqueles que vieram antes de você e que foram colocados na sua vida sem que você tivesse escolha. Não tente achar um culpado por tudo que você viveu até aqui. Se desapegue também desse desejo de vingança, pois acredite, isso também vai transformar a sua vida e vai te libertar por completo. Se não estaremos aqui por tanto tempo, precisamos aprender a viver. Eu sou Edivaldo Oliveira, você acabou de ouvir o Minuto Reflexão. E se você ouviu até aqui, eu peço que você escreva nos comentários: é preciso saber viver.